Boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite feito pelo Dr. Deodoro, cumprimentar na pessoa do Dr. Deodoro todos os que estão aqui presentes, parabenizar os corretores pelo seu dia. E eu não gostaria de fazer uma exposição muito longa, porque eu acho que se a gente pudesse conversar é sempre bastante interessante, né? O doutor Deodoro, o seu Eduardo me contataram, pediram para eu vir aqui conversar hoje com vocês. E o tema, né, dessa conversa, desses 2 dias de evento, é mercado imobiliário, presente e futuro, né? E o que eu acho que é um bom começo para a gente pensar o que a gente tem e o que a gente quer, né? Então, eu espero que esteja dando para ver. Eu acho assim, quando a gente está pensando no futuro, o que a gente pode fazer para melhorar o futuro, a gente tem 3 perguntas, né? Quais são as condições que a gente tem que nós não podemos alterar? O que a gente fez no passado para fazer um balanço, que está certo, que está errado? E o que a gente pode mudar no futuro, né? Então, eu vou tentar seguir essa linha aqui de pensamento dessas 3 perguntas para a gente avançar hoje. Bom, primeira coisa que a gente tem, né, que nós não podemos alterar, são as nossas condições estruturais, a situação geográfica do nosso município, né? Aqui eu tentei mostrar, está um pouco pequeno, né? A linha vermelha ali é o território de Cubatão. Aí vocês podem ver que nós temos a serra de um lado, todo esse verde, que não pode ser utilizado, é um parque, e também é um lugar que, se a gente mora, a gente tem problema, porque isso despenca, né? A gente sabe disso. E ali a gente já vê a água, né? Tá meio escuro, mas ali é água, né? Então, Cubatão é um município que está limitado geograficamente por 2 acidentes naturais que acabam impedindo que seja um município que possa crescer, né? Que tenha um espaço muito grande para se desenvolver. Então, a gente tem que lidar com isso, tem que lidar com as nossas limitações espaciais. Além disso, a gente tem uma escolha que foi feita de privilegiar a industrialização, né? De privilegiar, dedicar a parte significativa do território de Cubatão à indústria, né? E a gente sabe que, de um lado, muitas vezes você limita o uso do solo, seja porque ele ficou contaminado, seja porque as condições para a pessoa viver ali são terríveis, né? Não é possível o solo inteiro ser ocupado. Então, o que a gente viu no passado foi isso. Foi um foco na industrialização, um município submetido à Lei de Segurança Nacional até muito recentemente, que não pôde decidir sobre o seu futuro, que teve muitas coisas impostas, né? E isso a gente paga o preço por causa disso até hoje. Que por causa disso também, pela essa busca da mão de obra barata, acabou favorecendo uma ocupação irregular e informal, né? Informal, qual a diferença? Porque eu usei os 2 termos, né? Informal, porque às vezes nós temos lugares em que seria possível uma ocupação de acordo com a lei e não é feita por um problema de cultura, de custo, uma série de coisas que eu vou falar na frente. Irregular seria aquela ocupação que foi feita ao arrepio da lei e que dificilmente, ou só com instrumentos apropriados, vai poder ser regularizada, né? Então, ela depende. A informalidade é você fazer algo e só não formalizar no cartório ou na prefeitura. A irregularidade é algo que não pode ser feito. Nós temos também, acho que, um problema cultural que vem do passado, né? A gente não pode esquecer
que em Portugal não existe registro imobiliário, ou não existia registro imobiliário até muito recentemente. O registro imobiliário português tem um pouco mais de 20 anos. Isso significa que, com a nossa colonização portuguesa, não havia essa cultura de se buscar o registro. As pessoas faziam documentos, escrituras, guardavam em casa e achavam que aquilo era o suficiente, né? Então, isso é um problema que a cidade sofre até hoje, porque a gente costuma ver documentos que estão há 40, 50 anos sem serem trazidos ao registro, não porque o custo, não, porque a pessoa às vezes não sabe quais são os passos que ela precisa fazer para regularizar, porque vieram de uma outra cultura. Agora, o que já foi feito, né? E eu acho que é importante dizer que o poder público tem feito muita coisa, né? Aqui, olha, nós temos entre 2003, que foi a data que eu assumi o registro de imóveis aqui de Cubatão, até hoje, nós temos 2.484 unidades regularizadas pelo poder público, seja pela prefeitura, seja pela CDHU, pela União, às vezes pelas 3 juntas, né? Com bastante, acho que às vezes as pessoas não sabem o trabalho que isso dá, como é complicado às vezes você sentar todos à mesa para discutir uma situação dessa. E foi feita muita coisa, né? A gente tem, fazendo uma comparação, 35% das matrículas que foram abertas de 2003 à data de hoje são oriundas de empreendimentos do poder público, né? Então, não é uma coisa que acho que às vezes existe essa tendência, né, da gente falar no Brasil, o poder público não faz. Não, o poder público está fazendo, né? Então, aí nós temos o outro lado, né? E o resto, né? E aí, o que precisa ser feito, né? Então, eu acho assim, eu dividi isso para ter uma ideia de que a gente precisa da participação da sociedade. A gente precisa que as pessoas estejam dispostas a participar da regularização, né? E existem instrumentos. A Lei 13.465, de 2017, que é a Lei de Regularização Fundiária, repetiu e ampliou as possibilidades de participação da sociedade na regularização fundiária, né? Então, não faz sentido que o poder público seja obrigado a participar da regularização de áreas nobres, né? Porque isso tem um custo. E eu acho que isso é uma coisa, a gente não pode essa participação pode ser feita por associações, por fundações, por cooperativas, né? E os mecanismos estão à disposição. As pessoas precisam ter ideia de que é importante você regularizar, né? O problema é o custo? Sim, né? Porque a regularização fundiária não vai ser bancada pelo poder público. E a gente sabe quanto custa, porque você tem que ter um engenheiro, você tem que ter um levantamento, você tem que ter algumas autorizações, são muito menos autorizações do que seria necessário no empreendimento que começa desde o início formal. Mas, mesmo assim, é preciso entender que esse custo traz vantagens, né? A questão é, ficar fora do mercado formal tem vantagens? Sim, tem. Mas trazer o imóvel para a regularidade também traz muitas vantagens, né? E assim, a lei ela tenta ser muito simples. Ela não, apesar de ter sido criticada, de ter nascido de uma medida provisória que foi muito discutida na época, se ela piorou ou melhorou
o marco legal, o fato é que ela tenta simplificar de uma maneira muito grande a atuação, né? Então, inclusive, existe a possibilidade desses custos serem divididos junto à prefeitura com o tempo, com o poder público. E não é um negócio tão complicado assim, porque você pode iniciar esse procedimento com um requerimento. Então, assim, é necessário que a sociedade participe, né? E que também arque com os custos dessa regularização. Além disso, além da regularização fundiária, que talvez fosse um mecanismo mais grave ou assim mais complicado, que exige a participação de um número maior de pessoas, a gente tem outros dispositivos na lei hoje em dia que auxiliam a regularização, né? Por exemplo, a usucapião, né? Porque a usucapião, apesar dela, ela foi aprovada no Código Civil, foi introduzida no Código Civil, no Código de Processo Civil, e aí nós tivemos só que veio uma redação muito estranha, porque para conseguir a usucapião, você precisaria da anuência expressa de todos os confrontantes e dos antigos titulares, né? Então, isso daí é uma coisa quase impossível, né? Porque se você tem a anuência do antigo titular, se você sabe onde ele está, por que então você não lavra a escritura, né? Aí veio agora, com a Lei 13.465 de 2017, também houve essa alteração para permitir a usucapião no silêncio do antigo titular ou no silêncio dos confrontantes. Então, quer dizer, a usucapião é um instrumento, e ela é feita no cartório, na serventia, né? Quer dizer, você não precisa ir ao fórum fazer a usucapião e esperar o ciclo citatório dentro do judiciário, que a gente sempre sabe que é bastante demorado, é complicado. É muito mais simples. Agora, para falar a verdade, aqui em Cubatão, com esse tanto de regularidade que a gente tem, até agora, são praticamente 2 anos da lei, a lei é de julho de 2017, nós estamos em agosto de 2019, eu tive 2 usucapiões. As pessoas nem tentam, né? E aí, assim, por isso que eu digo, né, volto a falar, passa por uma conscientização da importância do registro. E eu acho que esse é o papel do corretor, porque o corretor também tem que alertar a pessoa da importância de levar aquele título ao registro. Não só quando ele faz a aquisição pela Caixa, que o registro é uma exigência para a liberação do dinheiro, mas quando ele faz outros negócios, né? Então, quando o corretor tem um papel essencial nessa mudança de mentalidade, de trazer a documentação para o registro e para formalizar mais negócios e para incrementar a economia, né? Conscientizar. Não adianta a pessoa fazer a escritura e guardar em casa, né? Porque o que vai acontecer no futuro? Aquilo fica sem registro, e aí, quando a pessoa tenta registrar, ela vai achar problemas. Pode ter tido um erro, a pessoa pode ter morrido e você precisa de um documento que você não vai achar mais a pessoa. O custo aumenta, né? Às vezes a gente vê a pessoa, o que acontece, é um problema que está virando sério aqui, pessoas que não pagam IPTU, mas não transferem o imóvel para o nome delas, e aí o antigo proprietário fica respondendo pela dívida de IPTU, com conta bloqueada. Então, quer dizer, é uma situação complicada, né? Então, a gente precisa pensar em conscientizar no registro. E eu acho assim, que isso é mais um pensamento, né? A gente vê normalmente a gente ouve o fato do território de Cubatão ser pequeno, de ser um território cheio de limitações, como se fosse um entrave para o crescimento, né? A gente precisa lembrar que Nova York é uma ilha, né? E você tem prédios, você tem... Então, quer dizer, é uma questão de pensar o futuro. A hora que nós tivermos mais oferta de imóveis, o preço tende a cair, né? Então, é um jogo, é claro, você não quer investir um dinheiro se você não sabe se você vai receber. Mas,
para que o mercado se torne mais dinâmico, é preciso que as pessoas ofertem imóveis, né? Eu, no meu caminho diariamente, eu me assusto, né? Porque a gente ouve isso sempre, né? Cubatão tem poucos terrenos, os terrenos são caros. Mas eu passo ali na rua, na Assembleia de Deus, que é o meu caminho para chegar ao cartório, eu vejo quantos terrenos vazios ali, terrenos grandes, no centro da cidade, né? Então, a gente precisa... E também aí a outra função do corretor, como uma pessoa atuante dentro da sociedade, é incentivar que as pessoas façam negócios com os imóveis, o imóvel não ficar ali aquela especulação, achando que daqui a 2, 3 anos eu vou vender por 200, 300 mil mais do que eu comprei. Isso é muito ruim para a cidade. Pode ser bom para a pessoa, né? Mas é ruim para a cidade. E a gente tem que pensar também que não é um problema... A gente tem... Cubatão tem a mesma situação geográfica, ou pelo menos muito parecida, que todos os outros municípios da Baixada Santista, né? Então, é só ver Santos como Santos está verticalizado, né? Então, acho que essa é uma saída que tem que ser pensada. Eu acho assim, isso daqui são reflexões, né? Acho que o principal é uma mudança de mentalidade, pensar no futuro para conscientizar a população da importância do registro, da importância de deixar a documentação em ordem, não só do registro, de ir à prefeitura, regularizar o seu IPTU, regularizar a sua construção. E esse papel pode ser desempenhado e deve ser desempenhado pelo corretor. Ele é a pessoa que tem o conhecimento técnico na hora que é feita a documentação para orientar o leigo que não sabe, ou que está adquirindo a casa pela primeira vez, quais são os passos, né? Quantas vezes a gente não ouve, a pessoa fala assim, nossa, mas eu não sabia que eu tinha que levar na prefeitura, nossa, eu não sabia que eu tinha que ter a matrícula do imóvel em casa, não preciso tirar uma nova, mas ter uma em casa para eu poder ter um número para lançar no imposto de renda. Isso é uma coisa que o corretor pode auxiliar, pode fazer e pode incentivar as pessoas a resolver. A gente tem que entender também que, nos últimos 20 anos, a gente teve uma mudança no marco legislativo brasileiro muito grande para facilitar o registro. A gente tem inúmeros instrumentos de facilitação, a uso capião é uma, a retificação no cartório também, desde 2004, é outro mecanismo. Antes, isso tinha que ser feito tudo no judiciário. Hoje, você pode fazer no cartório. Você tem também, no outro lado, os inventários e partilhas, separações, todas feitas em cartório, ou no Sejusc. Quer dizer, são medidas que vêm sendo tomadas para facilitar o registro. É importante lembrar também que, em relação a custo, também, né? Porque a aquisição tem 50% de desconto, se for a primeira aquisição dentro do sistema financeiro da habitação. As regularizações fundiárias são totalmente gratuitas, né? Não os das pessoas de classe média para cima, mas as de baixa renda são todas gratuitas, né? Os registradores têm investido muito em informatização, né? Então, hoje é possível acessar e visualizar uma certidão de imóvel com o seu certificado digital no seu escritório, né? Existe um custo diferente para a visualização não custa o mesmo valor de uma certidão, né? Então, é uma coisa que você pode, o corretor pode adquirir o crédito no site dos registradores e acessar, visualizar as matrículas. É possível fazer buscas pelo CPF das pessoas nesse mesmo site por R$ 4,00, praticamente, no estado inteirinho de São Paulo. Então, quer dizer, existem muitos mecanismos
à disposição das pessoas, as coisas foram facilitadas. Nós estamos aguardando, ainda não aconteceu mais por uma dificuldade da Caixa do que dos registradores, nós já estamos prontos para receber os títulos totalmente eletrônicos, feitos sem necessidade de papel nenhum, né? E em relação ao judiciário, nós já reduzimos drasticamente a comunicação de informações por papel. Praticamente é nula, tudo é feito eletronicamente, né? Então, isso é uma questão. E os tabelionatos também, né? É muito engraçado isso, porque está à disposição dos tabelionatos o uso da comunicação eletrônica, do sistema integrado ofício eletrônico, que nós chamamos, mas existe uma certa resistência, né, por parte de todos, né, porque eu posso emitir certidão eletrônica, né, para mim é muito simples, né, porque o papel tem um custo, né, mas as pessoas não querem, as pessoas querem o papel, né? Então, acho que também é isso, é aprender a usar a tecnologia que está à disposição da gente. E, por fim, eu gostaria de dizer que é isso, que nós todos temos que participar desse movimento, que os corretores têm um papel essencial nessa mudança de cultura, e que a gente tem que entender que a dinâmica, né, o crescimento do mercado imobiliário de Cubatão depende da participação de todos nós. Muito obrigada.